Em 15 de fevereiro de 1905, nasce em Belém o maestro Valdemar Henrique da Costa Pereira, um dos maiores pianistas e compositores da história da música brasileira. Eu sou Sônia Nascimento e vou contar nessa série de 4 episódios a história de vida do maestro Valdemar Henrique, suas alegrias, suas tristezas, suas conquistas, suas viagens e a sua importância para a história da música paraense. Eu conheci o maestro Valdemar Henrique ainda adolescente. Primeiramente, através de discos. Meu pai costumava comprar uma coleção de música popular brasileira que saía na banca de revista, se comprava na banca de revista. Toda semana saía um LP de algum compositor. E foi ali que eu conheci o maestro Valdemar Henrique, entre tantos outros compositores e intérpretes. Mas eu não sabia que ele era paraense e muito menos que morava em Belém. Lendo a biografia que vinha no encarte do disco, eu descobri que ele morava em Belém. E depois comecei a perceber nos jornais as chamadas, os convites para os concertos do maestro. Eu cheguei a assistir alguns concertos do maestro no Teatro da Paz. O maestro costumava sempre ficar sentadinho ali na frente das lojas americanas, ali da Presidente Vargas. Antigamente, tinha um canteiro que também era banco. Então as pessoas costumavam sentar ali, ficar vendo o movimento ou esperando alguém que estivesse fazendo compra nas lojas. Enfim, eu gostava muito de ir ao cinema sozinha, assistir os musicais da Disney. E eu gostava de ir na primeira sessão. E terminava lá para as 3, 4 horas da tarde. E algumas vezes eu encontrei o maestro sentadinho lá na frente das lojas americanas. E aí eu sempre passava e dizia, boa tarde, maestro. E ele respondia educadamente, como sempre foi, boa tarde. E eu ia-me embora. Certa vez eu me enchi de coragem e decidi sentar do lado do maestro. Conversamos algumas coisas, confesso que eu nem lembro o que a gente conversou, porque eu fiquei tão nervosa que eu não consigo me lembrar. Mas eu pedi licença, disse que eu precisava ir embora, dei um até logo e fui embora. Ali foi o nosso único encontro físico. Eu não imaginava que, décadas depois, eu fosse me dedicar ao estudo das suas cartas, que fosse existir um acervo dentro de um museu que contasse a história do maestro. Foi aí que nasceu a minha história com o maestro. Eu conheci o acervo dele depois que eu fui bolsista de um projeto chamado Sarau Parauara, onde nós fomos até o Sistema Integrado de Museus, que é onde está essa parte do acervo do maestro, conhecer o acervo do maestro Altino Pimenta. Chegando lá, a historiadora começou a conversar e contou pra gente que naqueles arquivos deslizantes estavam os acervos do maestro Altino Pimenta e também o acervo arquivístico do maestro Valdemar Henrique. O acervo arquivístico, ele é composto de partituras, cartas, diários, e eu fiquei muito curiosa. E aí eu passei um final de semana inteiro pensando sobre este acervo. A curiosidade é tudo que nos move. E eu decidi voltar ao Sistema Integrado de Museus, conversar com a historiadora e conhecer melhor este acervo. Foi a partir daí que ela me falou que existia um DVD que tinha sido lançado em 2010, contando a história do maestro com uma linha do tempo, com muitas fotos, cartazes, discos, músicas. Ela me emprestou, eu levei para casa e comecei a estudar as cartas do maestro. Tempos depois, solicitei ao Sistema Integrado de Museus também outros exemplares das cartas. Daí eu comecei a construir o
meu TCC, que foi em cima das cartas do maestro Valdemar Henrique. Foram exatamente 59 cartas que eu estudei, aprendi a ler a caligrafia dele, perceber o momento onde ele começou a ter problema de vistas, quando ele começou a escrever mais para cima ou mais para baixo. Foi aí que aconteceu o nosso encontro. Como eu vivo descrevendo, e também foi o título do meu TCC sobre as cartas, Valdemar era um homem demasiadamente humano. Tinha desejos, sonhos, saudades dos amigos, da família e dos lugares por onde passou. Para entrarmos nas cartas, vou fazer um breve relato sobre a história do maestro. Valdemar Henrique nasceu em 15 de fevereiro de 1905, filho de pai português e de mãe indígena. Teve 5 irmãos: Edmundo, Edgar, Meire, Eunice e Idália Mara. Em 1923, Valdemar compôs suas primeiras músicas, Minha Terra e Felicidade. Trabalhou em alguns escritórios, trabalhou em rádio, prestou serviço militar. Em 1931, viajou para o Rio de Janeiro. Lá, ele fez alguns contatos musicais. Em 1932, ele retorna a Belém. Em 1933, ele volta para o Rio de Janeiro, agora levando a sua irmã Idália Mara. Na Cidade Maravilhosa, Valdemar e Mara começam a trilhar a sua carreira artística. Mara torna-se a sua maior intérprete. Os dois tinham o objetivo de encontrar um bom emprego que pudessem, no futuro, levar a família para o Rio de Janeiro. E é neste período que iniciaremos a leitura das cartas que Valdemar escrevia para sua mãe, que estava em Belém. Nelas, ele conta o início da carreira artística dele e de Mara. É neste momento que iremos conhecer o lado mais humano do maestro. Idália não lhe escreveu porque é impossível. Já está empregada. Seu ordenado é de 250 mil réis. É caixa em um escritório da rua São Pedro, perto do escritório do senhor Castro. Este foi quem prestou-lhe a fiança de 1000 réis que os chefes exigiram agora. Estou esperando Edgar para empregá-lo e juntos os 3 alugarmos um apartamento e morarmos confortavelmente em família. Idália e eu tencionamos agora estudarmos para fazermos concurso para a Caixa Econômica ou Delegacia Fiscal, onde os ordenados são esplêndidos e pouco se trabalha. Creio que jamais voltaremos para Belém. Hoje, a Vitor gravou Boi Bumbá e Cobra Grande, 2 canções minhas pela Formente. Com estes arranjos, a vida oferece melhores oportunidades aqui. O meu parecer sobre a sua situação, mamãe, é claro. Basta de sofrimentos e desenganos. Liquide todas as coisas aí, ou deixe a cargo de alguém de sua verdadeira confiança a liquidação dos negócios de papai. Arrume suas malas e venha com Meire e Eunice. Aqui, todos trabalharemos contentes e em torno da senhora exigirei total solicitude e afeto, poupando-lhe as tristezas do outono da vida. Percebo que mamãe temerá afastar-se de sua terra e dar-se mal aqui, mas isso é questão secundária. Desde que estivermos todos juntos, o conforto espiritual e a alegria acompanhar-nos-ão. Depois, para Meire e Eunice, haverá uma felicidade diferente. Este ambiente favorece-nos para melhores conquistas na vida. Faça o que parecer melhor, mamãe. Porém, não continue a viver uma existência penosa, sem consolo, nem quietude. Para mim e Idália, que estamos há 1 ano e meio no Rio, já habituados a esta vida, não poderíamos agora trocá-la.
Eu, Idália e Edgar estaremos à espera, firmando-se neste exílio um novo lar feliz, entre as saudades do passado e as esperanças do futuro seguro e prevenido. Faça o que lhe aprouver. Conte com a estima de seu filho saudoso, que lhe beija e pede a Deus pela sua saúde. Valdemar. Nesta carta de 15 de março de 1935, Valdemar conta sobre os seus planos e conquistas. Uma informação curiosa é que a mãe de Valdemar faleceu 1 ano após o seu nascimento. A mãe que citamos nas cartas é sua madrasta, que foi sua tia e que se chamava Estefânia Rosa. Em outra carta escrita, também à sua mãe, em 22 de abril de 1935, Valdemar mostra como vale a pena seguirmos nossas intuições. Ele deu um telefonema que mudou sua vida e de Idália Mara para sempre. Minha querida mamãe, o que eu e Idália temos passado, só nós sabemos. Temos nossos dias maravilhosos, como ontem, domingo de Páscoa. Ela não foi para a casa do Dr. Benjamin para acabar seu vestido para o concerto. À tarde, ela veio ensaiar comigo e resolvi, sob inspiração divina, telefonar para o Palacete Rosado, onde mora a maior professora de canto do Rio, Madame Riva Pasternak, a quem uma vez fui apresentado por Madame Seabra. Às 4 horas fomos eu e Idália lá. Expus-lhe nossas tensões. Queríamos que ela ouvisse Idália e dissesse nos seus preços que são caríssimos. Ela encantou-se quando ouviu Idália cantar as minhas canções amazônicas. Telefonou para Madame Marques Couto, pedindo sua proteção para Idália, pois contamos-lhe que éramos pobres. Logo depois foram chegando visitas, entre estas uma ilustre senhora francesa, verdadeira autoridade em música. Depois de ouvirem inúmeras vezes aquela senhora, sem saber português, pôde confessar que havia entendido tudo dado o formidável poder de interpretação da artista e que, embora conhecesse grandes artistas, assegurava sem medo que estava diante de uma futura celebridade. Madame Pasternak fez uma propaganda enorme de Idália e marcou-lhe 3 lições por semana à noite, contra seus hábitos, e quer que Idália deixe seu emprego logo que consigam outra coisa sob a proteção da Madame Almirante Marques Couto, presidenta da Associação dos Músicos Brasileiros, sob o patrocínio da qual apresentar-nos-ão daqui a alguns meses. Apesar de nossas vidas de sacrifícios por esta arte, fica-nos a certeza de que um dia chegaremos a ter um grande nome e uma grande glória para a honra de nossos queridos fãs. Quem nos ouve fica encantado, e agora com o prestígio e a direção de Madame Pasternak. Idália começará nova carreira. Ela hoje vai jantar com Madame Pasternak no Palacete Rosa, dada a impossibilidade de Idália sair tarde do emprego e não poder ir jantar em casa. Eu vou para lá às 8 horas. Nosso programa é dia 23, amanhã. Eu alugarei a casa logo que houver certeza da vinda. Mobiliarei conforme for possível. Beijos, do Zito. Em um trecho de outra carta para sua mãe, de 26 de abril de 1935, Valdemar conta da participação na feira de turismo e da vontade de estudar com o maestro Villa-Lobos. Estimo que aí vá correndo na medida dos seus desejos e que em casa todos estejam de saúde. Mara vai de sucesso em sucesso.
O programa da Feira de Turismo foi uma chance notável para ela. Em vista de meus contínuos êxitos, estou resolvido a estudar piano. Vou falar com o maestro Villa-Lobos, a maior expressão musical do Brasil. Se ele for camarada comigo, só o reflexo de seu nome fará do meu um autêntico valor nacional. Embora eu faça tudo para fugir desta desgraçada vocação, mamãe, sinto-me impotente ante a imposição do estranho fatalismo, a arte. E ele continua dizendo: sinto-me feliz com o aspecto que está tomando nossa carreira artística sob proteções valiosíssimas do Dr. Benjamin, Madame Cecília Marques, Madame Pasternak e outros. Um beijo para Mary e Eunice Maria. Eu recebi 200 mil réis e Idália 100 mil réis pela irradiação de 6 números na feira de turismo. Vejam só o nosso valor. Saudades aos nossos amigos. Beijos do filho que com saudade a espera. Valdemar. E é nesta feira de turismo que Valdemar cita na segunda carta que ele e Mara fecham um contrato com a Rádio Philips. Nos anos 30, fechar um contrato com uma rádio equivale a fechar um contrato com uma emissora de televisão nos anos de 2021. Foi a partir daí que a carreira de Valdemar e Mara é impulsionada para o resto do Brasil. E é com sucesso, batendo em sua porta, que começam a tocar em cassinos, rádios e teatros de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e a excursionar pelo Brasil e exterior. Passam pelo Paraguai, Uruguai, Argentina e alguns países da Europa. Valdemar impulsiona seu nome para o resto do mundo. No próximo episódio das Cartas de Valdemar, chegaremos na década de 50. Entraremos nas memórias de um maestro demasiadamente humano e de seus relatos, de suas viagens ao redor do mundo e de seu sucesso. Vimos no decorrer do episódio o carinho, o afeto, a saudade que o Valdemar tinha pela sua mãe. Aproveita, pega um pedaço de papel, uma caneta e escreve para alguém que você ama. Coloca ali tudo que você tiver vontade de dizer para ela. Aproveita, fotografa e manda para a gente nas nossas redes sociais. Sabe por quê? A carta fica para a eternidade. O celular apaga. Eu sou Sônia Nascimento e te espero no próximo episódio de As Cartas de Valdemar. O maestro Valdemar Henrique é um personagem, uma grande figura que se confunde com a minha carreira. Eu lembro, assim, a minha lembrança mais remota dele de vê-lo passando no caminho da casa dele para o Teatro da Paz, de bata branca impecável, com seus óculos grossos. E depois, mais tarde, quando eu fiz a minha primeira exposição, primeiro portfólio, em 1979, que ele estava presente na abertura, porque ele já era o diretor do Teatro da Paz. E mais tarde, todas as vezes que eu precisava de realizar alguma foto no teatro, algum ensaio de moda do nosso tabloide com o Zeppelin, ele sempre era muito generoso e não criava nenhum tipo de dificuldade. Ele era uma pessoa assim, muito, digamos assim, o que se chama hoje de um facilitador. Ou seja, as suas ideias, o que você pensava, ele sempre estava ali para ajudar, generoso, com um sorriso largo. Era uma pessoa muito simpática, muito querida por todos nós. Bem, falar do Valdemar Henrique é falar também de lembranças da minha infância, da minha juventude, né? Me lembro ainda menino, encontrava com ele na rua, às vezes, quando ele ia para almoçar no restaurante ali, que ficava ali perto da Presidente Vargas, né? Sempre acompanhado do seu anjo da guarda, Godinho, Sebastião Godinho. E também uma recordação boa é de ver os concertos, assistir alguns concertos de pianistas, de cantoras líricas, de todo tipo de concerto. Ele sempre naquele local dele, lá naquele determinado camarote que ele ficava, que era o lugar cativo dele, né, em todos os concertos.
Falar de Valdemar Henrique é falar de um homem com uma sensibilidade muito grande, um homem assim, educadíssimo. Acho que foi o homem mais educado que eu já vi na minha vida, é o Valdemar Henrique. É um homem assim, sensível, né? Certa vez eu vi ele, depois de um concerto, foram de peças dele, né? Foram buscar ele lá no camarote, levaram ele. Na hora que ele estava indo para o palco, na direção do palco, ele bateu a cabeça num ferro lá e entrou no palco sangrando, né? Mas não reclamou, eu tive a testa dele sangrando, mas ele não reclamava de nada. Outra coisa que eu cheguei a presenciar também, assim, quando tinha algum concerto com alguma cantora que não era muito boa, não cantava muito bem, né? Contava as obras dele, depois iam perguntar para ele, tal, mestre, o senhor gostou? E ele dizia, muito interessante. Agora eu vou contar um pouco da história do retrato, que acabou se transformando, de certa forma, num retrato oficial do maestro, que está lá na entrada do teatro que leva o nome dele, na Praça da República, o Teatro Valdemar Henrique, e que foi um retrato que eu, nessa época, tinha a ideia de fotografar personagens ilustres da nossa terra. E claro que o maestro era um personagem que eu queria fotografar. Eu o convidei e nós fizemos esse retrato, uma parte dele no palco e a outra parte dele no foyer do teatro, que era uma área que pouca gente fotografava, mas que tinha uma luz e tem uma luz maravilhosa. E lá eu fiz exatamente essa fotografia aqui, do maestro cercado pelas cadeiras vazias do foyer. Mas a lembrança mais querida desse dia foi que ele tocou Tambatajá no piano que estava no foyer para mim, e se eu não me engano para o Paulo Martins, que era o saudoso, querido Paulo Martins, que estava me acompanhando nessa tarde que eu fotografei o maestro. Então, para mim foi um privilégio muito grande que a vida me deu de ter feito esse retrato de uma figura tão importante e tão brilhante da nossa cultura. Salve Valdemar Henrique!